Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Neste vídeo gostava de partilhar contigo o grande segredo para o sucesso dos Beatles e como é que tu podes também replicar essa mesma estratégia. O que é que eles fizeram para chegar àquele nível onde eles chegaram? Eles são basicamente considerados por muitos, foram, e ainda são, como a maior banda de todos os tempos, e a verdade é que nem sempre foi assim, ok? Eles nem sempre foram tão incríveis. As pessoas pensam que quando pensam nos Beatles, pensam logo naquele primeiro grande single que eles tiveram, Love Me Do, e pensam que de repente apareceram no mapa e depois foi aquele crescimento exponencial que eles tiveram durante anos e anos. Este primeiro single foi em 1962, mas eles atrás desses 5 anos atrás, eu vou falar um bocadinho sobre o que é que eles fizeram para ilustrar um pouco aquilo que eu acho que é o único caminho viável para a maior parte de nós conseguimos obter sucesso nos nossos negócios online. E como já falei num vídeo anterior, fiz basicamente uma conversa à lareira com a Crista Leal, e eu falei na altura que nós nunca sabemos o que é que as pessoas de sucesso fizeram nos anos antes. Portanto, elas nos últimos 5 anos, pelo menos normalmente, de certeza absoluta que tentaram muito, que testaram muito, que trabalharam muito e falharam várias vezes até encontrarem alguma coisa que faz o clique, faz o match entre aquilo que eles querem produzir, que eles gostam de produzir e aquilo que as pessoas procuram. E depois há sempre alguma oportunidade que aparece no meio de toda a ação que nós tomamos. E para isso eu gostava muito de ilustrar com este exemplo aqui dos Beatles. E pronto, então, falando então dos Beatles, eles começaram em 1957, tenho aqui umas notinhas para não me esquecer. Em 1957, e entre 1957 e 1962, que foi na altura que eles assinaram o tal contrato com a EMI, e depois o resto foi história, não é? Eles fizeram um total de 626 concertos ao vivo, ok? Concertos ao vivo a tocar perante uma audiência, podia ser uma audiência pequena, muitas vezes uma audiência que não lhes interessava, uma audiência eles tocaram várias vezes em bares que tinham sido strip clubs, ou strip clubs, na verdade, e não está certo, pelo aquilo que eu li, não é nada assim estatisticamente comprovado, mas eles tocaram em lugares que eram quase que impossíveis de tocar, ou ninguém se iria arriscar a fazê-lo, mas eles tomaram ação constante e muito, muito, muito significativa durante longos períodos de tempo para conseguirem então ter o seu sucesso que eles tiveram. Só para olhar então aqui rapidamente, em 1957 eles tocaram apenas 9 concertos, eles estavam ainda a começar, estavam ainda a juntar os membros. Em 58 tocaram apenas 5 concertos também, 59 11, mas aqui a história começa em 1960, que é quando eles vão para Hamburgo, na Alemanha, e de repente, num espaço de 3 anos, eles tocam uma doidura, uma quantidade incrível de concertos ao vivo, muitas vezes de 3 horas, 5 horas de seguida, várias noites de seguida. E, portanto, eles em 1960 tocaram 143 vezes ao vivo em Hamburgo, mas depois em 1961 eles fizeram 303 concertos, ou seja, isto é quase um por dia, durante um ano, um por noite, durante um ano inteiro, a tocar horas de seguida, a repetir muito, a falhar muito, de certeza absoluta que tiveram muitas más reações, que tiveram a tocar para pessoas que se calhar não tinham nada a ver com a sua audiência, e tiveram a esforçar-se em condições miseráveis. Eu acho que eles estavam, muitas vezes eles dormiam numa caravana atrás daquele strip club. Portanto, eles passaram por condições incrivelmente difíceis que a vasta maioria das pessoas iria desistir na altura, mas eles prosperaram e continuaram a tocar todos os dias para melhorar a sua arte, para se tornarem cada vez mais proficientes, para se conhecerem ainda melhor uns aos outros, para adivinharem o que é que o outro estava a tocar, o que é que o outro não estava a tocar. Portanto, eles estiveram aí durante esse ano muito condensado a tocar incrivelmente, de maneira consistente, sem parar. E depois foi em 1961 que tocaram 303 concertos. E depois em 1962, até maio de 1962, eles tocaram ainda mais 155 vezes, de seguida, concertos todos os dias, todas as noites quase, sem parar, realmente a melhorarem a sua arte como nunca, a exporem-se, não estavam apenas a tocar na sua garagem, não é? Não estavam apenas para si próprios, escondidos, não, estavam-se a expor todos os dias, a expor a sua arte, a melhorar a sua arte, enquanto produziam num contexto de concerto ao vivo, ou seja, sempre com pessoas alemães que se calhar olhavam para os ingleses assim um bocadinho de soslaio, e eles, portanto, estavam expostos a esse tipo de julgamento, mas eles não se importaram, eles sabiam o caminho que eles queriam seguir, e durante estes 3 anos muito intensos, tocaram sem parar, mesmo sabendo que não estavam a ter os resultados que eles queriam, porque entre 57 e 62 eles foram recusados, tentaram arranjar contratos com diversas editoras, com 3 delas, todas disseram que não, we don't like you, não faz sentido, vocês não vão ser um sucesso, mas eles mesmo assim insistiram, não pararam,
este esforço constante, esta ação constante, que a ação gera ação, melhoram cada vez mais a sua arte e expõem-se a oportunidades, porque depois em 1962, em junho de 1962, depois daquele esforço tremendo, alguém da produtora EMI, que na altura existia, encontrou-os e depois assinou um contrato com os Beatles. Depois o resto é história. Tornou-se uma das maiores bandas da história. E como disse o Paul McCartney, ele disse, vou quote aqui em inglês, "We worked our little socks off." Portanto, eles trabalharam que nem doidos, suaram de uma maneira incrível durante anos a fio, noites a fio, manterem aquela consistência diária, sem parar, sem desistir, sem ter expectativas de retorno imediato. Eles foram recusados várias vezes, mas não pararam, eles continuaram a insistir, até que depois, finalmente expuseram-se a uma oportunidade que se calhar não iria aparecer se eles não tivessem feito aquela ação constante. Isso talvez não iriam ser falados na comunidade onde eles estavam. Que os Beatles estão a tocar todos os dias, realmente é uma coisa incrível, tens que ouvir, é uma música diferente. E pronto, isto era no fundo para ilustrar aquilo que eu tenho tanto falado, que é o desafio 90 dias de produção de marketing de conteúdo. É algo que te faz com que tu comeces a melhorar muito mais a tua arte de criar conteúdo, quer seja em vídeo, texto, em áudio. Vais perder aqueles medos, vais tomar a ação que depois gera a ação, que depois traz-te cada vez mais ideias, tu começas cada vez a estruturar melhor o teu conhecimento, a tua experiência, começas a expor as tuas ideias a várias pessoas. As oportunidades começam a aparecer por causa desta força bruta de produção de conteúdo, que de outra maneira não iria aparecer. Tu irias talvez criar uma peça aqui um mês, depois paravas durante uns meses, fazias uma coisinha no Instagram e depois no Facebook, mas não irias mover aqui esta onda que acontece quando tu tens um esforço condensado no curto espaço de tempo. No caso dos Beatles, fizeram isto em 3 anos, estiveram condensadamente ali a produzir muito. Portanto, não podes esperar obter aquilo que tu queres em 5 meses, 6 meses. Precisas estar consistentemente a criar depois do teu desafio 90 dias, porque só a ação é que vai gerar ação e vão abrir oportunidades, de certeza absoluta. Eu só agora também começo a receber oportunidades, porque eu expus-me, eu criei 120 vídeos em 120 dias, e começa realmente aqui a mover aqui a massa crítica e começam a surgir oportunidades atrás de oportunidades. Portanto, eu recomendo muito que tu exponhas, não apenas fixes atrás das cortinas de vez em quando criar um artigozinho ou criar um vídeo e depois não partilhar por medo. A exposição é que faz com que tu também te tragas o melhor de ti, tragas a tua melhor versão para cá para fora, e realmente esta emoção contínua, esta ação contínua é que te vai fazer com que as coisas comecem a acontecer. Já sabes, eu tenho outros vídeos sobre desafios 90 dias, se quiseres ver eu tenho também os resumos dos meus desafios 30, 60, 90 e 120 dias, podes ver para trás como é que eu me senti, quais foram os resultados e como é que está a correr agora a coisa. Eu espero que este vídeo tenha sido útil, tenha-te inspirado de alguma maneira, que os Beatles realmente sejam uma inspiração para ti e que não desistas e que insistas sem ter expectativa de resultados imediatos, porque se tu fizeres isso durante longos períodos de tempo, pelo menos 2, 3 anos, de certeza absoluta que coisas boas virão para o teu caminho. Um grande abraço, obrigado pelo teu tempo e até ao próximo vídeo.